Na internet tem muito vídeo falando sobre como sair das dívidas de 10, 20, 50 e até 100 mil reais. Hoje não. Hoje eu vou falar aqui sobre o que fazer quando a dívida passa de 1 milhão de reais, porque a estratégia muda completamente. E eu recebo lá no meu escritório empresários que sentam na minha frente com dívidas de 1, 10, 20 milhões de reais. São empresas que faturam bem, que têm estrutura, que têm clientes e que mesmo assim estão sufocadas. Afinal de contas, não tá fácil para ninguém. E se eu tivesse nessa situação, com tudo que eu aprendi em mais de 15 anos, eu seguiria 7 etapas, na ordem certa, e é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Então fica comigo até o final. Mas ó, antes tem um detalhe. Esse vídeo só serve para quem tem dívidas acima de milhões e está em dificuldades financeiras. E o meu nome é Niklaus Liborso, eu sou advogado e neste canal ajudo empresas em cenário de crise e endividamento bancário. E o meu papel é ajudar a você a sair das dívidas. E esse vídeo é para quem tem empresa, tem operação, tem patrimônio envolvido e está com uma dívida que já ultrapassa a casa do milhão. E o nível de risco aqui é outro. Bloqueio judicial, execução de garantia, perda de ativos, a margem para erro é zero. Por isso, a estratégia precisa ser cirúrgica. E segura aí que no final eu vou te contar um pulo do gato que vai te ajudar muito nessa jornada. E o primeiro passo, eu investigaria aonde a empresa está sangrando, exatamente. Isso porque a dívida associada a um problema de liquidez no caixa é apenas um sintoma de algo muito mais profundo. A verdadeira causa do problema é a sangria financeira que precisa ser estancada. E no seu patamar, alguns detalhes podem te quebrar, porque um erro repetido em escala cria grandes buracos. Por isso é fundamental investigar as principais linhas da sua DRE. Ou seja, follow the money, siga o dinheiro, investigue, observe a sua precificação, observe custos e, sobretudo, os custos e as despesas mais expressivos. Observe a sua estrutura de caixa, avalie o encaixe entre compra e venda. E aqui é muito comum a gente encontrar operações mal casadas que geram ali uma necessidade de capital, muitas das vezes inadequada para o porte da empresa. Olha, eu realmente investiria muita energia em um diagnóstico profundo dessa sangria financeira. Porque se eu não estancar esse ferimento agora, qualquer atitude que eu venha tomar vai acabar se perdendo. Ou seja, vai continuar vazando recursos e não vai adiantar eu montar qualquer tipo de estratégia, porque no final das contas, se o paciente estiver perdendo sangue, ele vai acabar morrendo. Fez sentido para você? E olha, é importante dizer que nessa fase nós precisamos ter humildade. Humildade para rever tudo, inclusive desconfiar de tudo e de todos, viu? E na etapa número 2, depois eu iria mapear cada centavo que eu devo, exatamente isso. No seu patamar, com certeza você tem muitos credores e você precisa ter total clareza sobre o seu mapa do campo minado. Eu chamo de campo minado, pois nós temos diante de nós uma batalha e nós precisamos saber aonde que nós podemos pisar. Quais são as minas que oferecem risco? E se nós vamos entrar com tudo no campo de batalha, nós precisamos saber quais são as consequências dos nossos atos. Quais são aquelas dívidas que são mais caras, quais que têm garantias, sejam elas imobiliárias, aplicações, máquinas, equipamentos, avais, fianças. E olha, é sempre bom lembrar do governo. Afinal, você deve saber que tem algumas dívidas que podem te gerar um probleminha criminal, não é verdade? E você precisa ter clareza sobre quais são as consequências de pagar ou deixar de pagar qualquer das suas dívidas. E esse mapa não pode ser mental, ele precisa ser escrito com todos os detalhes. Aquele comandante que se preza tem um mapa do campo da batalha. E mais, o comandante forma o seu batalhão. E nessa hora você precisa de bons aliados. E um deles é o advogado bancário. Isso porque, de posse do seu campo minado, ele vai te ajudar a compreender as consequências de pagar ou não pagar os seus credores. E mais, ele vai seguir um caminho fundamental para o sucesso da sua recuperação. Numa primeira etapa, ele vai mapear as suas dívidas em busca de fragilidades. Ele vai fazer ali um laudo pericial acompanhado de um perito, sobretudo sobre as suas dívidas bancárias. E aí depois, encontrando ali abusividades, ele vai entrar com uma ação na justiça para poder criar ali um ambiente favorável para que você possa acessar bons acordos da justiça. E ele vai também intermediar as suas negociações, mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. E sem esse mapa e bons aliados, qualquer atitude vai ser no feeling, e eu obviamente não faria isso na sua posição. E se tá fazendo sentido esse vídeo aqui, já bate o dedo nesse like, hein? E na etapa número 3, eu mudaria a minha postura de comando. Exatamente. E essa etapa é aquela que separa o empresário que sobrevive da quebra. Com mais de 1 milhão de reais em dívidas, a pressão é absurda. Tem cobrador ligando todo dia, tem fornecedor ameaçando cortar, tem banco que manda notificação, tem funcionário que percebe que tem algo errado, de repente a família também começa a sentir o peso, e aí o empresário, no meio disso tudo, toma decisões sob pressão emocional. E avaliando os casos que eu atendi no meu escritório, eu notei que todos aqueles que entram em crise financeira, invariavelmente, acabaram ali investindo ao menos um desses 3 personagens que eu vou te apresentar. Ou ele foi um ingênuo, ou ele foi atrevido, ou foi uma vítima. E eu investigaria qual desses
foi o personagem que ele vestiu para que a gente possa aprender com isso e evitar de voltar e repetir os mesmos erros do passado. A clareza, nesse momento, é amiga da solução. E o ingênuo é aquele empresário que opera no automático. É aquele que não questiona o que o banco propõe, não lê contrato, assina renegociação sem calcular se a parcela vai caber no seu orçamento. Ele acha que está ali em igualdade de condições com a instituição financeira. E ó, meu amigo, é importante dizer que você não está. O banco tem um time jurídico, tem sistemas, tem estratégia de cobrança. Ele é, de fato, muito preparado, uma das empresas mais lucrativas do Brasil. E o ingênuo, no final das contas, infelizmente, é aquela pessoa que não se preparou direito para o jogo. E o atrevido é aquele que cresceu rápido demais, que se alavancou, apostou de repente em vários projetos ao mesmo tempo. E eu gosto de dizer que o atrevido é o meu predileto, porque o empresário tem que ser um pouco atrevido. A coragem faz parte, mas quando a margem de segurança é praticamente zero e qualquer imprevisto derruba o seu castelo da noite pro dia, aí a coragem virou imprudência. E aqui, o antídoto para esse personagem é a governança e o cálculo nas próximas iniciativas. E a vítima é aquela pessoa que sofreu um golpe, uma crise de mercado, um sócio que desviou dinheiro, enfim, qualquer desses eventos. Mas agora é importante dizer que se o leite já derramou, a gente vai precisar olhar para frente e deixar o passado lá para trás. Mas agora que o leite já derramou, a gente precisa olhar para frente e deixar no passado aquilo que aconteceu. E o maior risco desse empresário é ficar preso na posição de quem foi vitimado e não criar novos protocolos, novas medidas, não aprender. E eu posso te dizer que agora é hora de seguir em frente. E se eu tivesse R$1 milhão em dívidas, eu faria um diagnóstico honesto de qual desses padrões está comandando as minhas decisões. E eu me prepararia para ter frieza para essa fase. Afinal de contas, em uma crise financeira, decisões difíceis precisam ser tomadas. E você precisa ter uma mentalidade blindada de quem quer sobreviver. Lembre-se, muitas pessoas precisam e dependem de você. E você precisa ser fortaleza para todas elas. Inclusive os seus credores, que no final de tudo isso precisam receber. Então você não pode colapsar, você não pode desistir. Você precisa ser forte para dar a volta por cima e tomar as melhores decisões, ainda que elas sejam decisões impopulares. E na etapa 4, eu reorganizaria as minhas finanças pessoais. Com uma dívida desse tamanho, a tentação é olhar apenas para a empresa. Mas o empresário brasileiro, a gente sabe, ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. A gente precisa ser sincero, na hora da crise tudo vai se conectar. Afinal de contas, ele é avalista da empresa. O carro, de repente, está no nome da empresa, o imóvel entrou como garantia de uma operação com o banco. E aí, quando o banco vai executar a PJ, naturalmente ele arrasta a PF junto. Então, se eu tivesse R$1 milhão em dívidas, eu começaria a minha reestruturação dentro de casa. E eu separaria ali com um bisturi o que é custo essencial para a minha vida pessoal e o que é supérfluo. A gente sabe que moradia, alimentação, saúde, a educação dos filhos é sagrado. Mas a gente pode rever tudo aquilo que for possível. No final das contas, tudo precisa entrar em revisão. E eu abriria o jogo com a minha família. E eu já vi empresário que escondia a dívida da esposa. E quando ela descobriu, quase perdeu o casamento. E aí, quando abriu o jogo, ela reorganizou a casa inteira. Cortou, inclusive, despesas que ele não teria coragem de cortar. E virou ali uma peça importante da recuperação. Crises financeiras escondidas podem virar crises de confiança. E eu imagino que a essa altura, você já tem problemas demais e não quer mais um outro, né? Ó, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu recomendo fortemente que você siga esse canal e ative as notificações, porque toda semana tem conteúdos novos aqui sobre como sair das dívidas, todos eles direcionados para pessoas como você. E eu sou o seu aliado nessa jornada. E na etapa número 5, eu blindaria o meu caixa como se fosse uma zona de guerra. E essa etapa, com R$1 milhão em dívidas, é questão de sobrevivência, porque quando a dívida é expressiva, o credor tem um incentivo para entrar na justiça. E quando essa dívida vai para a justiça, o juiz pode determinar o bloqueio das suas contas bancárias. Isso aí é automático, ele aperta um botão e o sistema varre todas as suas contas e bloqueia aquilo que ele encontrar. Seja salário, faturamento, reserva, aplicações financeiras, tudo. E eu já tive um caso no escritório de um cliente com mais de R$1 milhão bloqueado às vésperas do pagamento da folha. Nós tivemos ali que mobilizar uma equipe de advogados para conseguir realizar aquele desbloqueio em situação de urgência. Imagina só o sufoco, né? E se eu tivesse mais de R$1 milhão em dívidas, a minha primeira ação seria separar formalmente a conta de recebimento da conta onde existem as dívidas. O dinheiro não pode entrar no mesmo banco que é o seu credor, porque na prática isso é entregar o controle para o banco. Eu cancelaria todo o débito automático e retomaria ali o controle da eleição de prioridades sobre aquilo que é pago. Existe uma resolução do Banco Central, a de número 4790, que garante esse direito sem que você precise sequer se justificar. E eu manteria o caixa mínimo operacional totalmente protegido. Porque lá na frente, quando chegar a hora de renegociar, eu preciso ter dinheiro na mão. Porque o dinheiro à vista muda completamente a conversa. Em negociações que eu conduzo no meu escritório de advocacia, eu já vi descontos que ultrapassam 70%, 80% e até 90% do valor original da dívida. Mas isso só acontece para quem tem caixa e, sobretudo, está no time certo. E olha, é proibido zerar de grana.
eu vejo muita gente falando em repartir o dinheiro entre todo mundo. Essa filosofia é extremamente perigosa, porque se você pagar um pedacinho para todo mundo, no final das contas você vai ficar totalmente vulnerável e vai cair no primeiro sopro. E é importante você se lembrar que se a galinha dos ovos de ouro morrer, ninguém recebe. Então, nessa etapa, que eu costumo chamar de caixa forte, eu protegeria o caixa da empresa e, sobretudo, todos os ativos que guarnecem esse negócio. E na etapa número 6, eu escolheria quem recebe e quem vai ter que esperar. Porque com R$1 milhão em dívidas, você não pode pagar todo mundo ao mesmo tempo. A matemática não fecha. E quem tenta ser correto, pagando todos ao mesmo tempo, acaba, no final das contas, sendo ingênuo consigo mesmo. Porque quando o cobertor é curto, você tem que escolher. Ou você cobra a cabeça, ou você cobra o pé. Então eu classificaria cada credor em 2 níveis. O primeiro nível é aquele que tem credores essenciais e insubstituíveis. São aquelas pessoas que não podem esperar. Então a pergunta é direta. Se eu não pagar isso, a minha empresa vai parar de operar? É folha? É fornecedor que mantém minha operação viva? É insumo que gera receita? Tudo isso aqui é nível 1. Esses eu negocio condição, prazo, permuta, eu faço o que for possível, mas eu mantenho em dia. E aqueles que são nível 2 são aqueles que podem esperar. São aqueles que podem ser substituídos ou que vão aceitar uma negociação futura. E a maioria dos bancos entra exatamente aqui. Porque no final das contas, o banco não entrega produto, ele não presta serviço, ele não mantém a operação funcionando. O banco é um credor financeiro, e credor financeiro vai negociar melhor quando ele perceber que você tem caixa na mão e tem uma estratégia para resolver a dívida. E sobretudo, se você não chegar desesperado. E é importante dizer que isso não é calote. É o mesmo raciocínio aplicado à recuperação judicial, só que fora do poder judiciário, por uma decisão estratégica. Lá na recuperação judicial, existe o stay period, onde o juiz suspende as cobranças para que a empresa possa respirar. Aqui, o seu stay period é uma situação natural da crise, e o erro do empresário é não aceitar os fatos da realidade. Lembrando que aqui o advogado é fundamental nessa etapa, porque é ele quem vai te ajudar a compreender os reflexos da decisão de pagar ou não pagar cada um desses credores. Ele vai te trazer elementos para que você possa tomar uma decisão. E na etapa número 7, e só então, aí eu negociaria, junto com o meu advogado. E olha, essa é a última etapa. E com mais de R$1 milhão em dívidas, essa etapa não se faz sozinho. Você precisa de um acompanhamento, de um grande aliado para te ajudar nessa jornada. Eu só sentaria para negociar quando eu tivesse o meu caixa protegido, um mapa completo de todas as dívidas e, sobretudo, o meu emocional totalmente controlado. Sem esses 3 elementos, qualquer negociação vai virar uma armadilha na sua vida. E como eu te falei antes, o advogado ele vai criar cenários favoráveis para que essa etapa de negociações possa acontecer. E um deles é contestar as suas dívidas. Lá no caso dos bancos, o advogado vai direcionar a sua conta para aquelas faixas com as maiores margens de negociação. E ele vai ter um acesso totalmente diferente do seu. Afinal de contas, ele não vai falar com o gerente do banco, ele vai falar com o jurídico do banco. E eu falo lá no método EJECT sobre um cerco estratégico, que é uma série de protocolos que nós orientamos que sejam feitos em portais como consumidor.gov, Ouvidoria e Bacen, que vão preparar o terreno da negociação. Essas e outras mais fazem com que os bancos queiram fazer acordo contigo. E olha, o timing é a arma nesse momento. A dívida que amadurece vai gerar melhores descontos. O banco tem metas internas, ele tem pressão de balanço, ele tem janelas trimestrais onde as melhores negociações vão aparecer, e eu não aceitaria outro momento. E olha, atenção nesse ponto, eu nunca assinaria um acordo sem análise jurídica. Com alguns milhões em jogo, uma cláusula mal lida pode custar centenas de milhares de reais. E olha, eu já vi cliente depositar dinheiro lá na conta a pedido do banco para fechar um acordo e o banco debitou tudo como se fosse pagamento de juros. Na prática, o acordo nunca existiu. Imagina só o tamanho dessa furada. E tem mais, a intermediação da negociação com o banco por um escritório de advocacia é conduzida de uma forma fria, sem o calor da emoção do empresário, o que leva aos melhores resultados e acordos com reduções mais expressivas. Essas 7 etapas que eu te mostrei são a espinha dorsal do meu trabalho, da investigação da sangria até a negociação final. Esse é o caminho que eu conduzo todos os empresários que chegam com dívida no meu escritório. Se você quer o protocolo completo, passo a passo, com os critérios de classificação, script de negociação, estratégia de blindagem e todo o método detalhado, essas 7 etapas são 7 módulos do método EJECT. O link está fixado aqui nos comentários, são aulas gravadas onde eu detalho tudo. E se a sua empresa deve mais de R$1 milhão, você vai precisar de bons, ótimos advogados para te representar contra os bancos. E nós temos aqui um link de atendimento nos comentários. Não são todos os casos que têm perfil para o nosso escritório, mas, se for o seu, nós teremos prazer em te ajudar. E nessa faixa de dívida, eu recomendo fortemente que você tenha um advogado ao seu lado. Não é opcional e ele precisa ser especialista. Olha, não esqueça de seguir este canal, eu serei o seu aliado nessa jornada contra as dívidas. Nós vamos juntos apertar esse botãozinho aqui para fazer o seu eject das dívidas.